Meus irmãos, nesse estudo do capítulo 8 de Daniel, onde fala sobre mais uma visão que ele teve, afinal de contas ele é um profeta visionário, existem algumas coisas aqui que eu quero pontuar com vocês, apenas a título de melhor compreensão e entendimento do texto. Eu sei que vocês já devem ter lido todo o capítulo 8, se não leram ainda, deveriam fazer isso antes da continuidade e audiência deste vídeo. Ler a Bíblia, certo? Para tomar um conhecimento melhor de tudo que está aqui escrito. Mas se você já leu, você sabe que Daniel ele vai narrar aqui o episódio em que ele é levado em espírito até a cidadela de Suzã. Suzã, que vai ser posteriormente uma das capitais do Império Persa. E ali em espírito, ele, a exemplo de Ezequiel, que foi levado em espírito a um vale de ossos secos, ele recebe ali algumas visões, né? Um enredo terrível se constrói diante dele. E que enredo é esse? Um carneiro com 2 chifres a dar marradas, como diz a versão Almeida, né? Marrada, que é atacar, a dar cabeçada em todas as direções, esmagando tudo que encontrava pela frente, dominando todos os territórios à frente dele. De repente é alcançado por um bode vindo da região do ocidente, que vinha com grande ímpeto, com grande fúria. Diz o texto bíblico de Daniel 8 que esse bode ele nem tocava o chão, né? Expressando aqui a velocidade com que ele vinha. E esse bode ele tinha um chifre entre os seus 2 olhos. Se o carneiro tinha 2 chifres, e o texto vai dizer que um chifre do carneiro era maior que o outro, o bode tinha um chifre entre os seus 2 olhos. E esse bode que vem com grande ímpeto, com grande fúria, ataca o carneiro, derrubando-o e triunfando sobre ele. E agora os territórios que outrora foram dominados, devastados pelo carneiro, pertencem ao bode, que se engrandece, que continua dando ali cabeçadas em todas as direções, e vai tomando domínio, e vai crescendo, e vai ficando cada vez maior. Todavia, no auge do seu poder, da sua grandeza, o chifre entre os olhos daquele bode cai. E no lugar dele nascem outros 4 chifres, que não vão ter mais a mesma glória, o mesmo poder daquele único chifre que havia antes. E diz ainda que em um daqueles 4 chifres desenvolveu-se um outro chifre, um outro pequeno chifre. E esse pequeno chifre, aí o próprio texto vai deixar claro, tratar-se de uma figura humana que não vai ter piedade de nada nem de ninguém, vai devastar também tudo que encontra pela frente, vai se voltar contra a terra gloriosa ou a terra magnífica, como diz a versão NVI, e vai ali na terra magnífica, que é uma clara evidência, a terra da Judeia, ele vai proibir o culto, vai fazer cessar o culto dos judeus por 2.300 sacrifícios de manhã e de tarde. E ele vai também trazer abominações para o próprio templo sagrado dos judeus. E devido à sua maldade, à sua malignidade, devido ao seu espírito autólatra, debochado e abominável, esse pequeno chifre será derrotado sem o auxílio, sem a mediação de ninguém, né? O próprio Deus ele diz ali por meio daquela visão a Daniel que não haverá um exército, não haverá um inimigo guerreando contra esse pequeno chifre para derrubá-lo. Ele será derrubado sobrenaturalmente, sem mediação de ninguém. Daniel ele procura conhecer, entender o significado daquela visão e diz ali que no meio daquele enredo ele ouve uma voz que ordena ao anjo Gabriel que se aproxime dele e lhe dê a explicação daquele sonho. E o anjo vai e explica. O que é interessante perceber aqui é que se o anjo explica, se o anjo interpreta o sonho para Daniel, não temos hoje necessidade de dar uma outra interpretação além desta, né? Além da interpretação que foi dada pelo anjo. É bom pontuar isso desde já, porque
quando você vai, por exemplo, no YouTube, existem alguns vídeos no YouTube muito criativos, vamos dizer assim, que ficariam muito bem para produzir uma película cinematográfica, para produzir um filme, do que para a hermenêutica, do que para a interpretação bíblica. Mas tem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que vão dizer, que vão interpretar aquele carneiro com 2 chifres como sendo as 2 torres gêmeas dos Estados Unidos em Nova York. E o bode que vem com ímpeto, com chifre em sua testa, seriam os terroristas ou Osama Bin Laden, que derrubou as 2 torres gêmeas. E esse é um vídeo, inclusive, quem tiver acesso ao YouTube vai pesquisar, vai encontrar, que é bastante comentado, curtido ali e tal, o pessoal deu joinha e tudo mais, mas é uma interpretação fajuta, eu chamo isso de escatologia de fundo de quintal. É uma verdadeira escatologia de fundo de quintal, porque o anjo, ao dar a interpretação, e nós vamos ver aqui que a interpretação dada pelo anjo sobre a visão de Daniel não tem absolutamente nada a ver com a América, não tem absolutamente nada a ver com as 2 torres gêmeas, não diz respeito a prédio nenhum, não está aqui em jogo que prédio vai ser derrubado ou não vai ser, e também não tem nada a ver com terroristas aqui. Sim, tem a ver com terroristas porque os reis aqui a que se fazem referência eram verdadeiros tiranos, eram verdadeiros bandidos, marginais. Mas não tem a ver com os terroristas do Oriente como nós conhecemos hoje. Então é bom que nós frisemos isso. Quando a Bíblia ela dá a interpretação da passagem bíblica, não nos carece mais darmos outras interpretações, elaborarmos interpretações mais sofisticadas, mais enriquetadas, para promover um sensacionalismo barato, para vender DVD, para vender CD. Tem muita gente aí dando interpretação torcida às escrituras sagradas apenas para vender DVD, CD e vídeos com base em puro sensacionalismo. Mas você que é um professor que está assistindo esse vídeo aqui agora, precisará ter o cuidado de saber discernir. Por isso que eu digo que antes de ler qualquer comentário, antes de recorrer às notas de rodapé das Bíblias de estudo, é preciso ler a própria Bíblia, é preciso ler o próprio texto bíblico para não ficarmos a dar interpretações vagas, torcidas, espetaculares, inéditas. Tem gente que gosta de uma revelação inédita, que gosta de, eu orei pelas madrugadas e vou trazer aqui para os irmãos um significado tremendo desse texto bíblico que ninguém nunca antes falou. Mas nós não precisamos de interpretações inéditas, nós não precisamos de significados extraordinários para o texto bíblico, ainda mais quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aliás, essa é uma regrinha básica de hermenêutica. Qualquer estudante iniciante, autodidata da hermenêutica bíblica, saberá que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso não quer dizer, evidentemente, que nós não podemos nos valer de compêndios científicos, da arqueologia, da história, para subsidiarmos, para melhor compreendermos a Bíblia Sagrada. Agora, não precisamos usar nenhum desses outros expedientes para torcer os significados das Escrituras e para dar uma interpretação que não cabe ao texto bíblico. Ainda mais quando o texto bíblico, ele mesmo diz o seu significado. E o anjo deu. Gabriel, que possivelmente é aquele mesmo anjo que visitou Zacarias para lhe prenunciar a gravidez de sua esposa Isabel, e que também visitou Maria e José para prenunciar o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, que seria gerado por obra do Espírito Santo no coração, no ventre de Maria. Então, possivelmente esse é o mesmo Gabriel que recebe a ordem para trazer a interpretação daquela visão terrível que muito espantou Daniel. E Gabriel chega para ele e diz claramente que aquele carneiro com 2 chifres representa o império, a aliança dupla entre os medos e os persas, representado ali nos 2 chifres, e o texto vai dizer que um desses chifres, ele inicialmente era menor que o outro, mas ele cresce e toma uma proeminência, se torna maior que o outro, fazendo aqui uma clara referência à proeminência dos persas, porque os persas nessa aliança com os medos se sobressaem. Embora os medos iniciem ali historicamente, se desenvolvendo um pouco mais rápido, mas aí vem o Ciro, o persa, vence os medos
e toma ali o controle, toma as rédeas ali da situação, fazendo uma aliança, muito possivelmente, com Dario, né? Aquele Dario lá da Cova dos Leões de Daniel, se é que podemos interpretar aquele Dario como um personagem histórico à parte de Ciro, e não como o mesmo Ciro, como alguns comentadores vão sugerir, né? Que aquele Dario ali de Daniel, da Cova dos Leões, capítulo 6, é o mesmo Ciro, o grande imperador dos Medos e dos Persas. Mas então o anjo diz, olha, o carneiro representa os Medos e os Persas, ali figurados nos 2 chifres, e esse bode que vem com grande velocidade e que nem toca no chão, ele vem aqui com esse chifre entre os olhos, representa a Grécia, os gregos. E esse chifre que vai cair representa o primeiro, o mais proeminente rei dos gregos e que vai dar lugar a outros 4 reis, porque no lugar desse chifre cresceram o quê? 4 outros chifres que davam para a direção do norte, sul, leste, oeste, para todas as direções da terra. E desses outros 4 chifres, entre eles, ou sobre um deles, vai nascer um pequeno chifre. E o anjo também diz que aquele pequeno chifre que vai nascer ali faz referência a um rei perverso, mau, que não terá respeito pela tradição de sua família, pelos seus pais, que não terá respeito pelo culto a Yahvé, que não terá respeito pela tradição dos judeus, pela religião dos judeus, que não terá respeito pelo culto, pela lei, pelo sacrifício, e trará abominação para o santo templo. E de fato é isso que vai acontecer, né? Porque ele vai abolir o culto dos judeus e vai trazer escárnio para dentro do templo, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, antes de nós adentrarmos no significado dessa visão de Daniel e na interpretação dada pelo anjo, cabe aqui uma pergunta, né? Cabe aqui uma pergunta. Por que é que Deus, ele revela novamente a Daniel, dá a Daniel uma visão sobre eventos futuros em relação a Daniel que já foram tratados, que já foram falados na visão de Nabucodonosor e no sonho, na visão dos 4 animais do capítulo 7. Por que é que Deus novamente fala, né, sobre este assunto, sobre esses 2 reinos? Porque lembre-se, você já deve ter atentado para isso, professor e aluno que nos assiste. O capítulo 8 de Daniel, ele deverá ser lido e estudado paralelo aos capítulos 2, que fala sobre a estátua vista no sonho de Nabucodonosor, e também paralelo ao capítulo 7, onde se fala sobre aqueles 4 animais terríveis da visão de Daniel. Então você vai pegar ali a estátua, dividida ali, né, cabeça de ouro, peitoral de prata, a cintura e quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Vai colocar paralelo aos 4 animais vistos por Daniel, ali o leão alado, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas e aquele animal feroz e indescritível, aquela besta vista por Daniel. E vai colocar paralelo ao capítulo 8. Então você vai pegar esses 3 capítulos e colocar paralelo um no outro para traçar ali o significado e a relação de cada um com eles. E aí, quando você fizer isso, se é que já não fez, você vai perceber que o carneiro e o bode vistos nesta nova visão de Daniel tem toda a relação com quem? Na estátua do capítulo 2, o carneiro faz referência ao peitoral de prata da imagem de Nabucodonosor, os 2 braços, porque os 2 chifres do carneiro representam quem? A Média e a Pérsia. Os 2 braços da estátua também. E na visão anterior de Daniel, qual é o animal que representa os medos e os persas? O urso feroz, com 3 costelas na boca, que, como já vimos no estudo anterior, representa os 3 reinos conquistados a princípio pelos medos e os persas, a saber, Babilônia, Lídia e Egito. E, por sua vez, o bode, onde ele está representado na figura, na imagem vista por Nabucodonosor? Está representado nas pernas, ou melhor, na cintura e no quadril de bronze, né? E na imagem dos animais vistos no capítulo anterior, representa ali, ou está figurado ali em que animal? A Grécia, que é o bode,
com aquele chifre entre os olhos? Está representado a figura do leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O que é interessante é você perceber aqui, sobretudo pegando aqui os animais, né? Pegando aqui a figura dos animais, porque essas aulas desse trimestre aqui estão aulas para bicho nenhum colocar defeito, né? Porque é muito animal, né? Daqui a pouco vai dar para a gente fazer uma fazenda aqui, porque é um verdadeiro zoológico, né? Muitos animais aqui nessas visões de Daniel, mas a gente já sabe que tudo isso são símbolos, né? O que é interessante observar é que esse bode que vem com ímpeto, com velocidade para atacar o carneiro, ele nem toca na terra, ele tem tudo a ver com o leopardo de 4 cabeças, visto na visão anterior, né? Porque o leopardo também é uma figura que fala de velocidade, de agilidade, com 4 asas, então aí é uma velocidade ainda maior e sem qualquer barreira, né? Porque não há barreira, não há obstáculos para quem voa. E então fica claro aqui a visão e o significado. E entre os comentadores da Bíblia Sagrada, vai haver aqui quase que uma unanimidade sobre o que representam aqui exatamente esse único chifre da cabeça do bode, e depois esses 4 chifres que tomam o seu lugar, e depois esse pequeno chifre que nasce ali, que brota de um dos outros 4 chifres. Vai haver quase que um consenso aqui entre os comentadores da Bíblia Sagrada sobre o que representam esses animais e esses chifres, respectivamente. Mas deixe-me só fazer aqui uma pergunta para você e que talvez você já tenha se perguntado. Se Deus já mostrou a Nabucodonosor na visão da estátua, e se Deus já mostrou a Daniel na visão dos 4 animais, por que é que Deus agora novamente fala desses outros 2 impérios? Né? Os Médios e os Persas aliados e a Grécia. Por que é que Deus novamente enfatiza esses impérios? Claro que trazendo uma nova informação, que é o pequeno chifre aqui, que a gente vai perceber que não é o mesmo pequeno chifre da visão anterior, do capítulo 7. Não é o mesmo pequeno chifre. Por que é que Deus traz novamente esse assunto, essa visão, esses 2 impérios, esses 2 reinos, esses 2 governos? Lembre-se que, por ocasião dessa visão que Daniel tem, aqui agora, neste momento que estamos estudando, no capítulo 8, ele ainda estava sob o Império de Babilônia, porque diz que a visão foi tida no 3º ano de Belsazar, conforme você pode pegar aí no versículo 1. Então Daniel ainda está sob o governo de Belsazar, aquele debochado rei, que não tinha qualquer respeito por Deus e nem pelo culto, pelos objetos sagrados dos judeus, embora ele ainda estivesse no governo, né? A sua queda ainda daquele festivo profano que ele ofereceu ainda não tivesse acontecido. Mas Israel ainda não havia retornado à sua pátria natal, Ciro ainda não tinha vindo para expedir decreto ordenando ou permitindo o retorno dos judeus, Babilônia ainda estava governando. Então eu penso que a razão para Deus trazer, enfatizar outra vez a visão sobre os reinos futuros em relação a Israel, não em relação a nós, né? Mas em relação a Daniel, porque os gregos, os médios e os persas já passaram. Portanto, essa visão é uma visão escatológica, mas em relação a Daniel, não em relação a nós. Em relação a nós, é uma visão já com cumprimento passado. Mas Deus traz novamente essa visão para, creio eu, renovar a esperança no coração de Daniel e dos seus parentes, dos seus conterrâneos que ainda estavam exilados. Era como se Deus estivesse diuturnamente fazendo questão de dizer, olha, os reinos que existem e os que ainda haverão de existir virão, porque eu, Senhor, assim designei, assim determinei, está tudo dentro do meu controle. Né? Está tudo no meu controle. Né? Como dizia Paulo no Novo Testamento, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com esta promessa. Assim também Deus queria incentivar os judeus no Antigo Testamento a confiarem nele, a saberem que em momento algum eles estavam só e que estavam exilados para cumprirem a pena, para cumprirem a punição pelos pecados de outrora. Mas o cativeiro, conforme profetizado por Jeremias, ele estava chegando ao fim. E que ainda haveriam assolações, ainda haveriam tribulações para Judá, que ainda haveria um período de angústia para Judá, né? Mesmo depois de retornar ao cativeiro, porque a gente vai ver que o pequeno chifre tem a ver com um momento muito posterior ao retorno do cativeiro dos judeus. Mas Deus estava dizendo, olha, hoje, amanhã, daqui a 100, 200, 300 e sempre, né,
não importa quantos anos se passem, que reis, bons ou maus, venham, eu, o Senhor, estarei no controle de toda a história. Eu, o Senhor, estou cuidando de tudo e não vai governar ninguém que eu não queira que governe. E aqueles que governarem e trouxerem maldade contra o meu povo, eu julgarei, eu os punirei. Então Deus, eu creio, Ele está enfatizando novamente aqui, para além de trazer um detalhe histórico importante, não foi dado nas outras visões, para prenunciar ao seu servo o profeta e para trazer ao seu povo o conhecimento de fatos vindouros. Ele não só está querendo trazer os fatos vindouros para alarmar, para inquietar e para perturbar, mas para renovar, para estimular a fé e a confiança nesse que é o Deus que conhece o passado, presente e futuro. É o Deus que conhece todas as coisas e que não deixará o ímpio passar em branco, que não deixará o injusto dominar sem a sua devida punição, sem a sua devida recompensa. Outra coisa que é importante perceber aqui é que há uma mudança drástica aqui das imagens entre a última visão de Daniel e essa visão agora do momento. Porque na visão anterior, os animais são brutos, são selvagens, são animais que impõem pavor e medo só pela fisionomia, só pela aparência deles. O leão, o urso, o leopardo, o animal indescritível, aquela besta vista ali por Daniel, né? Agora é totalmente mudada, porque agora vem dois animais que eram animais domesticados, animais que faziam ali parte do convívio dos judeus, né? Porque o carneiro é o macho da ovelha e o bode é o macho da cabra, né? Então cabra, bode, carneiro e ovelha eram animais que eram criados, que eram ali, faziam parte dos rebanhos dos judeus, que serviam ali para dar leite e carne aos judeus. Portanto, sai a figura dos animais temerários, sai a figura dos animais espantosos, sai a figura dos animais selvagens e entra a figura dos animais domesticados. Alguns intérpretes vão tentar justificar ou tentar interpretar essa mudança aqui da figura desses animais. Alguns vão dizer que talvez esses novos animais agora domesticados façam referência a reinos que viriam e que teriam uma relação mais amistosa, ou se não mais amistosa com Israel, pelo menos agressiva do que foi a Babilônia e do que será Roma. Por exemplo, o comentário bíblico Moody trabalha com essa perspectiva, né, de que o bode e o carneiro, embora sejam rivais entre si, embora os medos e os persas sejam viciosos, contenciosos, né, tem uma revanche terrível ali com os gregos e uma guerra seja travada entre eles e da qual os gregos saiam vitoriosos, mas em relação a Israel eles eram mais amistosos, mais amigáveis, mais pacíficos, vamos dizer assim. Eu não sei se essa opinião do comentário Moody pode se sustentar exatamente, embora ela seja uma opinião bastante sugestiva, né? Mas eu não sei se ela pode se sustentar, porque o bode com um chifre único no meio da testa, diz o texto bíblico que ele, desse bode, nascerá o pequeno chifre, que será justamente o pequeno chifre que vai trazer uma terrível desolação contra Judá, que vai trazer uma perseguição das mais terríveis, se não a mais terrível que o povo de Israel já enfrentou, né? Então não sei se esse bode e esse carneiro fazem referência tanto a essa relação amistosa que se pretende perceber aqui entre esses povos estrangeiros, entre os medos e os persas, e a Grécia para com Israel. Sim, nós bem sabemos que os medos e os persas foram mais favoráveis a Israel no sentido de permitir o culto, de permitir a adoração ao seu Deus, né? Aliás, era uma estratégia do grande conquistador Ciro, era permitir que os povos dominados continuassem com seus deuses, com seus cultos, com a sua religião, porque assim ele ganhava o povo, né? e mantinha o povo debaixo da submissão e não sob um espírito contencioso, espírito de rebelião. Mas eu acho que já não se pode dizer o mesmo da Grécia, do bode, porque afinal de contas, aquele chifre ali, né, que faz uma referência, embora o anjo Gabriel não tenha mencionado nomes aqui de reis,
né? Mas muito possivelmente aquele chifre proeminente na testa do bode faz referência a Alexandre o Grande, conhecido pelo seu ímpeto, pela sua bravura, pelo seu forte desejo de transformar o mundo antigo num quintal da Grécia, transformar o mundo antigo em um mundo helenizado, né? Então, ao contrário dos medos e dos persas que deram a liberdade para os judeus adorarem o seu Deus, os gregos vinham para impor a sua cultura, para impor a sua filosofia, para impor a sua religião sobre os judeus, né? E isso nós vamos ver muito bem na figura do Antíoco IV, Antíoco Epifânio, que, ao que tudo indica, é esse ser representado no pequeno chifre. Portanto, eu acho aqui que a figura aqui do carneiro e do bode talvez não queiram dizer exatamente uma relação amistosa para com Israel. O comentário bíblico Moody vai sugerir que esses animais domesticados talvez façam referência à cultura, né? A cultura remanescente desses dois reinos que irá influenciar Israel, e não só Israel como o mundo antigo, e não só Israel e o mundo antigo, como também o nosso mundo presente, em razão de serem animais domesticados. Portanto, seriam animais que entrariam, que fariam parte simbolicamente, figurativamente, de todas as demais nações, de todos os demais povos do mundo antigo e do mundo atual. É uma interpretação também bastante sugestiva. Haja vista tomarmos aqui o bode, né, tomarmos a Grécia como uma grande nação que influenciou um grande povo, né? Embora a Grécia a antiga não tinha sido um país, como nós entendemos um país hoje, né? Como a Grécia na Europa é hoje, mas a Grécia antiga influenciou o mundo até hoje, e certamente influenciará por muito tempo, né? Tome como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que é uma invenção dos gregos. Tome como, por exemplo, os filósofos, né? A filosofia. Hoje é impossível você falar no mundo de filosofia e não trazer à memória aquela tríade lá dos gregos, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. Os gregos influenciaram bastante a cultura, a arte, a escultura, a religião, influenciaram a própria ciência, né? As ciências exatas, a matemática, e aí vem os teoremas de Pitágoras, Mileto, né? Influenciaram aí também na ciência, nas ciências médicas. Sem dúvida alguma, os gregos eles mantêm ainda hoje um espírito que foi compartilhado, um espírito domesticado, né? Domesticado. Nesse sentido, eu penso que o comentário bíblico Beacon, publicado pela CPAD, tem uma interpretação que é válida, ao perceber que esses animais domesticados faz referência à cultura que será partilhada desses dois povos, dessas gerações, com o restante do mundo, e vemos isso muito forte ainda hoje, a exemplo do povo grego, da cultura grega. O pequeno chifre, ou melhor, o chifre proeminente ali na testa daquele bode, nós o identificamos, há que quase que um consenso entre os comentadores bíblicos, de que esse chifre proeminente na testa do bode, ou do Império Grego, representa o seu mais proeminente rei, Alexandre Magno, ou como nós o conhecemos, Alexandre o Grande, que passou a reinar, vindo ali da Macedônia, com 20 anos de idade, sucedendo seu pai, Filipe II. Aliás, um dado interessante sobre Alexandre Magno é que ele foi aluno de Aristóteles, portanto, era um sujeito apaixonado pela cultura, pela filosofia e muito bem instruído. Dentro de 12 anos apenas, porque Alexandre morreu precocemente, né? Antes de completar 33 anos de idade. Ele era ali, parece-me que do mês de julho, mas morreu no mês de junho, poucos dias antes de completar 33 anos. Dos 20 aos 32 anos, Alexandre o Grande ele conseguiu dominar, conquistar o mundo antigo como nenhum outro antes dele, nem mesmo seu pai, né? A maior parte do mundo antigo, e aí ele foi tomando a Pérsia, e aí ele foi tomando o Egito, e aí ele foi tomando a Babilônia, os Medos, ele se assenhoreou de todos esses povos, chegou até mesmo à Índia, né? Dentro de 12 anos, o mundo antigo conheceu o seu nome, não é à toa que ele é chamado de o Grande.
né? Porque de fato o seu reino e a sua grandeza se tornou conhecido em todo o mundo. Até hoje não se tem certeza das razões que o levaram à sua morte, de como ele de fato morreu, né? Alguns vão dizer que morreu em virtude de uma doença, outros vão dizer que ele morreu envenenado, outros vão dizer que ele morreu vítima do alcoolismo, né? Do álcool, da embriaguez, a qual ele estava ali viciado, preso. Mas o fato é que ninguém, dentro de tão curto espaço de tempo, conseguiu dominar tantos povos e tantas nações como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Mas quando esse chifre do bode cai, diz o texto que outros 4 chifres nasceram no lugar dele, outros 4 reis sucederam Alexandre o Grande. E foram justamente alguns de seus generais, alguns de seus chefes do tesouro, alguns ali de seus embaixadores, que estavam governando junto com ele em sua tenra idade, ali dando auxílio em seu projeto de crescimento, de expansão do Império Grego. Ele era a forte ambição de Alexandre o Grande, era helenizar o mundo, era levar a cultura dos gregos para o mundo antigo, e de fato a cultura grega consegue influenciar bastante, consegue alcançar ali territórios extraordinários no mundo antigo, chegando inclusive a influenciar, né, o próprio tempo em que Cristo e os apóstolos viviam. Tome, por exemplo, o fato de o Novo Testamento ter sido escrito em grego, né? Claro que um grego corrente, ali, um grego popular, na época de Jesus, né? Já não era aquele grego tão rebuscado, tão sofisticado de outrora, mas é a língua remanescente da língua grega, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Inclusive Pilatos, quando mandou escrever aquela placa sobre a cabeça de Jesus, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, diz a Bíblia que aquela placa foi escrita em 3 línguas. E que línguas foram essas? Hebraico, a língua da religião dos judeus; grego, a língua do comércio e da cultura dominante na época, né? Qualquer bom cidadão, qualquer bom comerciante, qualquer bom político, qualquer cidadão da classe média naquela época sabia falar fluentemente o grego. Jesus falava grego, os apóstolos falavam grego, era a língua da cultura. E o latim, né? Que era a língua dos romanos, a língua oficial do Estado romano. Então perceba aí a influência do grego no mundo antigo, na época de Jesus, bem como nos dias de hoje. Então quando Alexandre o Grande morre, 4 outros reis tomam o seu lugar. E quem foram esses? Né? Foram ali generais, foram ali conselheiros, foram ali príncipes do reino de Alexandre o Grande. Cassandro, que tomou a Macedônia; Lisímaco, que tomou a Trácia e a Ásia Menor; Seleuco, que tornou-se rei da Síria e do Oriente Médio. Grave esse nome, Seleuco, porque justamente ele vai ser o antecedente do Pequeno Chifre, justamente ele vai ser o antecedente de Antíoco IV, né, que vai ser lá o rei terrível, maligno, que vai trazer abominação para o templo em Judá; e Ptolomeu, general do exército de Alexandre, que veio a dar origem à dinastia dos Ptolomeus no Egito. Agora, sobre o Pequeno Chifre, deixe-me só de antemão fazer aqui uma consideração importante sobre ele. É que esse Pequeno Chifre de Daniel capítulo 8 não é o mesmo Pequeno Chifre de Daniel capítulo 7. E deixe-me dizê-lo e esclarecer por que não. Vamos relembrar o capítulo 7, se for preciso, você vai voltar lá para dar uma lidazinha nele. O capítulo 7, a visão dos 4 animais, diz que o Pequeno Chifre ele vai nascer onde? No primeiro animal, o leão, que representa a Babilônia? Não. No segundo animal, o urso, que representa os médios e os persas? Não. No terceiro animal, que é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que representam os gregos? Também não. O Pequeno Chifre ele vai nascer onde? Entre os 10 chifres que estavam sobre a cabeça do animal feroz, do animal indescritível, da besta, vista por Daniel. Mas, aqui agora, o Pequeno Chifre, no capítulo 8, onde é que ele vai nascer? Justamente na cabeça do bode, que representa quem? Conforme já vimos, já colocamos aqui em paralelo a estátua de Nabucodonosor, já colocamos em paralelo os 4 animais de Daniel, e já colocamos em paralelo agora esses 3 capítulos, os 2 animais vistos nessa nova visão de Daniel. E quem é o bode? A Grécia. Portanto,
O pequeno chifre do capítulo 7 não nasce, não é remanescente da Grécia, é remanescente do animal indescritível, que nós aqui, pela sequência dos grandes reinos antigos, sabemos e identificamos ser Roma, seu Império Romano, que foi o grande império que sucedeu os gregos. Mas agora, no capítulo 8, o pequeno chifre vai nascer na cabeça, ou vai ali ser um remanescente do Império Grego. Se lá o pequeno chifre em Daniel 7 é remanescente de Roma, esse pequeno chifre em Daniel 8 é remanescente do Império Grego. Deixe-me só esclarecer para ficar ainda mais claro. O pequeno chifre no capítulo anterior faz referência ao anticristo escatológico, aquele anticristo, o governador mundial, que ainda haverá de vir, que ainda não foi manifesto, conforme disse Paulo, que ele é o homem iníquo, né? o abominável, né? O homem da abominação. Ele ainda haverá de vir. Esse governante, esse rei, que muito possivelmente pela visão dos 4 animais será um remanescente do Império Romano, né? Ele virá ali de Roma, ele ainda vai vir, né? Ele ainda vai ser eleito o representante, o rei, o governador mundial, né? Que vai também perseguir Israel no final dos tempos, que agora não nos cabe aqui identificar quem seja ele exatamente, né? Tem gente aí que identifica esse pequeno chifre Daniel 7 com líderes religiosos, né, que identificam com líderes políticos, enfim. Eu acho que não cabe aqui, não nos é interessante ficarmos especulando, embora já tenha sido feito isso aí ao longo da história, né? Já sugeriram que o anticristo escatológico seria Nero, não foi. Já sugeriram que o anticristo seria Napoleão Bonaparte, não foi. Hitler não foi. Saddam Hussein não foi. E tem gente que está aí especulando hoje que será um governador, um presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, um líder religioso, enfim. Não nos cabe divagar ou especular sobre quem será o anticristo escatológico. Aliás, eu costumo brincar quando eu estou lidando com esse assunto, que não nos interessa, enquanto servos e servas de Deus, que aguardamos o retorno imediato de Cristo, ficarmos aqui tentando adivinhar, chutar, perceber, entender quem seja o anticristo escatológico. Afinal de contas, o que nos importa é estar preparado para a volta e o retorno de Cristo. Porque dispensacionalistas, como somos, né, nós não cremos que a igreja estará aqui por ocasião do governo do anticristo. Então não me importa saber quem é ele, né, de onde ele vem, se vai ser um papa, se vai ser Lula, Dilma, ou se vai ser o Edir Macedo. Não importa saber quem será o anticristo. O que importa é que quando ele vier, nós já estaremos muito longe daqui, reinando com Cristo na glória celeste. Agora, o que é interessante é você fazer o que nós sugerimos no estudo anterior, né? Se você quiser ter melhor a identificação, melhor descrição sobre esse anticristo escatológico, sobre o homem iníquo, sobre o abominável, sobre o pequeno chifre de Daniel 7, é pegar Daniel 7 e colocá-lo em paralelo com o Apocalipse 13, porque as descrições que são feitas em Daniel 7 sobre o pequeno chifre, esse rei escatológico que ainda virá para trazer desolação à terra e para perseguir a nação de Israel, é a mesma pessoa que é descrita lá em Apocalipse 13, que João chama de a besta que emergiu do mar. Se eu colocar em paralelo Daniel 7 e Apocalipse 13, você vai perceber que a descrição é idêntica. É idêntica. Sabe? As informações sobre um e outro são a mesma coisa, dizem respeito aos mesmos eventos: a blasfêmia, a arrogância, a perseguição contra os santos de Deus, a arrogância de se considerar Deus, né? E a destruição que virá sobre eles repentinamente é a mesma coisa. Agora, o pequeno chifre, remanescente dos gregos, de Daniel capítulo 8, aí já não tem nada a ver com o anticristo escatológico, a não ser que ele seja, como diz o pastor Elienay Cabral no comentário da submissão, a não ser que pelo fato de ele ser um maior protótipo do anticristo escatológico. Sim, de fato. De fato. Eu acho que a única coisa aqui que tem a ver, a única relação entre o pequeno chifre de Daniel 8 e o pequeno chifre de Daniel 7 é que o pequeno chifre de Daniel 8 ele é um rei que já passou. Em relação a nós, ele já passou. Em relação a Daniel, ele ainda viria, né? Porque ele vai vir lá no segundo século antes de Cristo.
Daniel ainda está aqui no 6º século. Então ele vai vir aí alguns 400 anos depois de Daniel, certo? Então esse pequeno chifre faz referência ao que tudo indica, pelo que nós entendemos, faz referência, se nós pegarmos aí uma leitura histórica, né, fará uma referência muito possivelmente a Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio. Epifânio aqui lembra Epifania, que é uma revelação súbita, uma dádiva, uma elevação, uma glorificação concedida ali pelos deuses, né? Epifânio foi um adjetivo dado ali pelos amigos de Antíoco IV, filho de Seleuco, que foi um dos ex-generais de Alexandre o Grande, justamente para fazer alusão à sua glória, às suas conquistas, à sua ascendência súbita ali durante o seu reinado no período dos Macabeus. Então esse pequeno chifre ele faz referência a um rei histórico, é uma profecia sim, é uma revelação profética sim, dada a Daniel, mas cujo cumprimento já aconteceu. E isso você precisa gravar bem, né? Se for preciso, professor, né? Você que não teve essa percepção aí ainda, e para você não confundir, é bom você tomar nota disso. O anticristo de Daniel 8 faz referência a um rei que já passou, que já veio, Antíoco IV, né, que viveu ali no 2º século, a 160 aproximadamente antes de Cristo, e que já teve o seu período passado, já morreu, já acabou. Ao passo que o pequeno chifre de Daniel 7, aquele que nasceu entre os 10 chifres, que tomou o lugar de 3 chifres na cabeça do animal terrível, do animal indescritível, aquele sim é o anticristo que ainda haverá de vir. É o anticristo político, é o governador mundial, é o anticristo escatológico e apocalíptico. Ok? Pois bem, tendo entendido isso, você agora tem que compreender também que esse pequeno chifre de Daniel 8, que é o Antíoco Epifânio, é sem dúvida uma referência a um rei que prefigura em todas as suas características, certo? O anticristo escatológico. Por quê? O próprio texto aqui, você pegar aí comigo Daniel 8, volte só a sua atenção para a Bíblia agora, só para a gente ler aqui a informação que é trazida sobre esse pequeno chifre. Porque Daniel 8, 23 vai dizer assim: mas no final do seu reinado, ou no final do reinado desses 4 chifres que sucederam a Alexandre o Grande, que são seus 4 reis, né, que o sucederam, que deram continuidade ao Império da Grécia, que são eles quem? Cassandro, que governou a Macedônia, Lisímaco, que governou a Ásia Menor e a Trácia, Seleuco, rei da Assíria e do Oriente Médio, e Ptolomeu, que deu origem à dinastia dos egípcios. Então, ao final do governo desses 4 chifres, vai vir um pequeno chifre. E aqui o que é que é dito sobre ele? Levantar-se-á o rei feroz, que é o pequeno chifre. Aqui nós já estamos na interpretação dada pelo anjo a Daniel. Um rei feroz, de feroz catadura e especialista em intrigas. Estou lendo aqui na versão Almeida atualizada, que é uma das melhores versões atuais da língua portuguesa. Aí diz o versículo 24: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Né? Lembro-me agora das palavras de Jesus a Pilatos: nenhum poder teríeis se do céu não te fosse dado. E aliás o Daniel já disse, né, que Deus lhe estabelece reis e remove reis. Então Deus aqui já está dizendo que esse pequeno chifre vai crescer e vai ter uma grande força e um grande domínio, mas não por ele mesmo, né? Não porque vem esta capacidade dele, mas é porque é uma ação sobrenatural e divina ali sobre ele que está conduzindo a história. Agora ele vai exagerar, né? Ele vai além dos limites estabelecidos por Deus. E vai dizer o que aqui? Aí ele prossegue dizendo que ele causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Né? Então ele vai sair arrastando tudo, ele vai dominar tudo, vai governar tudo, não vai ter piedade de ninguém, não vai ter dó de ninguém, inclusive os judeus serão muito perseguidos por ele. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá a arrogância. A arrogância, o orgulho, que é a causa da queda de todos esses reis que nós já estudamos até aqui.
né? Foi a causa da queda de Nabucodonosor, foi a causa da queda de Belsazar, será a causa da queda dos Médios e dos Persas, né? Foi a causa da queda de Alexandre o Grande, né? Que queria dominar o mundo e amoldar o mundo à sua cultura, né? E a causa da queda de todos os orgulhosos, todos os reis prepotentes, conforme diz o livro dos Provérbios, né? Que a soberba, o orgulho, procede à queda. É o mesmo que está dito aqui. Seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á, olha só que informação importante, diz que ele levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Portanto, a arrogância desse rei, Antíoco Epifânio, será tão desmedida, tão desequilibrada, que não bastando desafiar os judeus, desafiar o culto, desafiar a religião, desafiar os outros reinos, os outros impérios, ele irá desafiar o príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes, que muito certamente aqui faz referência a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Porque Isaías 9,6 diz que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, né? Aproveitando aí que estamos nas prévias do Natal, né? Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o governo está em suas mãos. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, profeticamente nas palavras de Isaías, o Filho de Deus que é dado a nós, que é Cristo gerado no ventre de Maria, ele é chamado de o Príncipe da Paz. Muito possivelmente aqui quando diz que Antíoco Epifânio, na figura do pequeno chifre, irá desafiar até o príncipe dos príncipes, não bastará ele arrastar as estrelas do céu, conforme está dito aqui, né? Porque diz aqui que ele vai arrastar as estrelas do céu, né? Não bastasse ele ter um deboche para com os governadores que viviam ali junto com ele, não bastasse ele ter um espírito de desdém para com o culto, ele vai também tripudiar ou tentar debochar ou tentar insurgir-se contra o próprio Deus Todo-Poderoso, contra Cristo Senhor. Mas aí agora, né, como a gente diz no português bem popular, né, permita-me a expressão, aí não vai ter mais boquinha para ele. Não vai ter mais boquinha para ele. Ele pode tentar contra todo mundo. Ele pode perseguir todo mundo. Ele pode ofender todo mundo. Mas aí quando ele dirige, meu mano, o seu olhar para o céu e tenta desafiar o príncipe dos príncipes, aí está a sua derrota. Como esteve a derrota de Belsazar, quando mandou trazer os utensílios, né? Olha aí, como Daniel ele dialoga, né? Como uma passagem dialoga com a outra, né? Quando Belsazar mandou, naquele momento de bebedeira ali, onde estava fora de si, louco, cheio de vinho na cabeça, cheio de álcool, com seus amigos, com seus pares, e ele manda trazer os objetos sagrados, trazidos, sequestrados de Judá, que estavam guardados desde o tempo de seu predecessor Nabucodonosor. Diz a Bíblia que naquele mesmo momento a mão misteriosa, que nós sabemos é a mão de Deus, escreve a sentença de morte, né, de Belsazar na sua própria parede, no seu palácio. Pois bem, é o que vai acontecer aqui, com esse Antíoco Epifânio, com esse pequeno chifre. Quando ousar desafiar o sagrado, quando ousar desafiar a Deus, quando levar a blasfêmia para dentro do templo dos judeus, aí Deus ele vai chegar e vai intervir, e vai quebrá-lo, e vai esmagá-lo. E ele vai ser derrotado não por uma força militar que vai vir contra ele. E ele vai ser derrotado não porque alguém irá envenená-lo, não porque alguém irá apunhalá-lo pelas costas. Ele será derrotado e vencido em casa, na cama, como a história diz que foi. Morreu de uma terrível doença dentro da sua própria casa, no leito de sua cama, porque Deus sobrenaturalmente exerceu justiça e juízo sobre este homem. E este homem ele foi tão mal, né? Tão mal a história, os historiadores aí registram que esse cidadão, esse pequeno chifre foi tão maquiavélico, tão perverso em suas ações, que para você ter uma ideia, e se quiser tome nota, ele erigiu uma estátua em homenagem ao deus Zeus, ou ao deus Júpiter, como os romanos chamavam, onde? Dentro do próprio templo sagrado dos judeus.
lá 2 séculos, lá por volta do ano 167 a.C., né, uma estátua idólatra, pagã, dentro do templo sagrado. Mas isso não foi o suficiente, ele queria debochar mais, ele queria tripudiar mais. Então o que ele faz? Ele traz um animal impuro para dentro do templo. Ah, mas não bastaria esse animal impuro dentro do templo. Ele ainda espalha os excrementos desse animal, que era um porco, um animal que era imundo ritualmente, um animal que não fazia parte ali da cerimônia, do culto dos judeus, que na verdade os judeus tinham rejeição a esse animal. Os judeus não comiam carne de porco, era uma carne impura, eles não criavam porco. Então ele traz ali no ato de deboche, de desdém, ele traz o porco para dentro do templo. E como se não bastasse isso, ele espalha as fezes ali, os excrementos ali desse porco pelo pátio, pelos pátios do templo. Mas ainda não seria bastante para ele. Ele ainda teria que sacrificar esse animal no altar do sacrifício e espalhar o sangue desse porco pelo templo, né? Oferecendo ali aos seus deuses, dentro do templo sagrado que havia sido ali dedicado exclusivamente para o culto ao Senhor, o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Calcula-se aí que Antíoco Epifânio ele tenha perseguido os judeus, além de barrar, além de impedir o culto dos judeus, conforme está dito aqui em Daniel 8, né, por 2.300 dias, e aqui os comentaristas eles vão divergir se de fato são 2.300 dias literais, ou se a gente tem que dividir esses 2.300 pelos sacrifícios que eram oferecidos pela manhã e à tarde, né? Então seriam 2 sacrifícios diários. Aí nós teríamos que dividir então 2.300 por 2, teríamos aí 1.150 dias. Então alguns comentadores vão dizer que não, foram de fato os sacrifícios em Israel e Judá foram abolidos, foram impedidos por 2.300 dias. Outros vão dizer que não, foram 2.300 sacrifícios interditados, abolidos. Portanto, 2.300 sacrifícios seriam 1.150 dias. Mas não importa. O que importa é que houve um longo tempo, uma longa duração de tempo em que os judeus foram impedidos de fazer o seu sacrifício, de fazer o seu culto, de oferecer o seu culto público a Deus. Né? Eles tinham que fazer isso escondido, né? Tinham que cultuar em casa, tinham que fazer suas orações dentro de casa para não serem encontrados pelos soldados ali terríveis de Antíoco IV, Antíoco Epifânio. Mas muitos judeus padeceram brutalmente, padeceram terrivelmente nas mãos desse homem. Calcula-se que aproximadamente 100 mil judeus tinham sido mortos ao fio da espada de Antíoco Epifânio. Hitler, em tempos mais recentes, né, já agora aqui bem perto de nós, ele matou aí nas câmaras aí de gás, nos holocaustos, né, aproximadamente 6 milhões de judeus, um número extraordinariamente maior do que o que Antíoco Epifânio matou lá 200 anos antes de Cristo. Todavia, Antíoco Epifânio pode ser considerado ainda mais terrível, mais brutal que Hitler, no sentido de que ele tripudiou, ele invadiu o templo, ele cometeu terrível abominação, né? Não só contra os judeus fisicamente falando, né? ali prejudicando a integridade física dos judeus, como também abominando, trazendo abominação ao culto sagrado estabelecido por Deus. Mas como Deus prometeu, né, Deus cumpriu. Assim como uma pedra cortada sem mãos esmiuçou a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, agora, sem precisar da mediação de ninguém, Deus vem e lança Antíoco Epifânio por terra. Portanto, eu acho que aqui nós compreendemos, então, nós finalizamos o entendimento dessa visão de Daniel. O carneiro, os 2 chifres, o bode, o chifre, os 4 chifres que sucederam primeiro, o pequeno chifre que nasce ali entre os 4 chifres e a queda desse pequeno chifre. Resumindo aqui então, e trazendo a aplicação prática dessa nossa lição, porque a lição não pode ser apenas histórica, eu gostaria de finalizar dizendo que a grande aplicação prática dessa nossa lição, ainda que nós não memorizemos cada nome, cada reino, cada animal, né? Porque são muitos animais, são muitos nomes, são muitas datas. E aliás, eu até sugiro, né, aos professores de escola dominical que, se
puderem evitar, né, levar tanta informação de tanto nome, tanta data, tanta informação detalhada, histórica para a sala de aula, é bom evitar, né? E se você tiver de levar isso, é bom levar isso por escrito para entregar aos seus alunos, para que eles possam ter esse material para consultar posteriormente, porque não dá, né? Ninguém é uma enciclopédia ambulante para guardar tanta informação na cabeça, né? Para memorizar tanta coisa, tanta data, tanto nome de rei e reino na cabeça e a devida sequência cronológica deles. Então é bom a gente levar ali uma famosa filinha, né? Aquela famosa colazinha impressa para entregar aos nossos alunos, expor em data show, expor ali numa mídia virtual, né? Pode ser num computador, num tablet, né? Enfim, vai de acordo com o recurso disponível de cada professor. Então levar impresso mesmo, porque você pede para o aluno grampear junto com a página da lição em estudo, e aí sempre que ele precisar ele vai recorrer e vai ter aquela informação sobre esses reinos, esses reis, a sucessão bem direitinho, o tempo quem viveu, né? E a grande lição aqui que nós podemos entender, eu penso que aqui está registrado no livro de Provérbios, e aí eu quero convidar você para ler aqui comigo, Provérbios capítulo 21, versículos 30 e 31. Tem uma passagem aqui que eu acho que encaixa muito bem dentro desse estudo da próxima lição. Provérbios 21, 30 e 31, quando diz assim, na versão Almeida atualizada: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Pois bem, Deus provou lá atrás a Nabucodonosor que quem manda é Ele. É Deus Todo-Poderoso, é Ele quem estabelece reis e remove reis, é Ele quem governa, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem exalta e é Ele quem abate reis. Deus mostrou a Belsazar que é Ele quem domina, que é Ele quem governa, e que o rei não pode valer-se de suas prerrogativas de rei para trazer abominação ao sagrado, para banalizar o sagrado, para tripudiar as coisas sagradas, para ofender e macular a santidade de Deus, porque Deus é o rei sobre reis, Ele é o soberano em todo o universo. E Ele agora está novamente aqui, enfatizando, através dessa visão de Daniel, que Ele é o Senhor governador de todas as coisas e que não há nenhum intento que possa prevalecer contra Ele. Antíoco Epifânio, ele achou que poderia atrever-se a desafiar o príncipe dos príncipes. Ele pensou que em razão de dominar os judeus, em razão de dominar a Babilônia, o Egito, em razão de dominar as nações antigas, ele poderia levar-se até o céu. Mas desse orgulho, dessa arrogância a que ele subiu, Deus iria derrubá-lo e o derrubou. Deus o derrotou em sua própria cama, fazendo-o amargar enfermidade cruel. Por quê? Porque não há conselho, não há sabedoria e não há inteligência que se oponha ao Senhor. Não há ninguém que possa se opor a Deus, não há ninguém que possa prevalecer contra Ele, porque Ele é o Senhor soberano, absoluto sobre todo o universo. Veja que todos esses reis passaram, né? Quem aí tem conhecimento de Nabucodonosor? Alguém aí, você meu caro professor, você pode até perguntar ao seu aluno domingo, alguém aí adicionou Belsazar no Facebook? Alguém aí por acaso viu Alexandre o Grande passeando no shopping aí nas ruas centrais da cidade? Alguém aí por acaso tem o WhatsApp do Antíoco Epifânio? Alguém aí por acaso conhece algum parente vivo desses grandes reis que passaram na história? Nenhum. Todos eles morreram, todos eles padeceram, todos eles subiram, tiveram o seu momento de glória, o seu clímax, o seu auge, mas de lá foram derrubados até o Hades, até o mundo dos mortos, até a sepultura, e os seus ossos secaram-se como todos os demais, todos os demais. Então todos esses reinos passam, mas o reino do nosso Senhor é que é eterno. E assim como Deus estava querendo dar a Daniel a esperança e a convicção de que o exílio iria terminar e de que pós-exílio outras tribulações ainda viriam, mas o povo não deveria temer e se desesperar, mas confiar no Senhor, que é o Senhor diretor da história, porque todo o enredo da história não escapa ao controle de Deus. Todos os fatos, sejam os mais importantes, mais extraordinários ou os mais simples, mais fugazes,
Não cai uma folha da árvore que o Pai não saiba, porque se Ele sabe os fios de cabelo da nossa cabeça, e se Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, esse é um Deus detalhista. Esse é um Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Né? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele esteve no princípio com Deus e estará no final da história. Mas todos esses reis aqui que se atreveram, que se orgulharam, que acharam que iam transformar o mundo no quintal de suas casas, que acharam que iam subjugar homens, mulheres, velhos, crianças, sábios, leigos, doutores, príncipes, sacerdotes, homens escravos livres ao seu bel prazer, todos eles ruíram. Mas o império e o reino do nosso Deus é eterno, não passa, é de geração em geração. Então eu acho que a aplicação prática dessa lição é essa: é despertar em nós a confiança plena no Senhor, que conhece toda a história, que não deixa nada escapar de suas mãos, até mesmo as situações mais adversas de nossa vida. Né? Que a situação mais adversa para os judeus do que a vergonha, o escárnio que eles passaram durante o reino do maligno Antíoco Epifânio. Né? Que é vergonha, que é escárnio, que é crueldade maior do que essa. Né? E Deus aqui está dizendo que tudo isso vai acontecer para que se cumpra a sua ira, né? Até o fim da ira de Deus, né? Para punir o povo, para corrigir o povo, para mudar o caráter desse povo. Assim também é Deus hoje conosco. Né? Deus ele permite que a gente passe privações, provações. Deus ele permite que a gente passe muitas vezes humilhação, vergonha, que a gente sofra doença, que a gente padeça necessidades. Para quê? Para aprender que a vida é efêmera, que a vida é fugaz, que nada nós temos se não vier de Deus, que nós não somos independentes de Deus, que nós não podemos lutar contra Deus, que nós não podemos voltar as costas para Deus, que nós não podemos pecar obstinadamente e fazer descaso da vontade de Deus, porque o pecado lhe traz consequências cruéis. O provérbio já dizia: aquele que é repreendido diversas vezes e endurece o cerviz, será destruído repentinamente sem que haja misericórdia. Né? Então Deus ele continua nos ensinando isso. Como dizia João apóstolo: filhinhos, não pequeis. Né? Não peque, porque Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Pelo pecado entrou a morte no mundo. Então João, o apóstolo do amor, o mesmo que esteve na ilha de Patmos e teve aquelas visões terríveis, né? Exilado, ali, desertado do convívio social, é o apóstolo que está dizendo: não pequem. Mas se pecarem, não fiquem prostrados. Não fiquem prostrados ao pecado. Né? Não abracem o pecado, não gostem do pecado. Não vivam na prática do pecado, porque aquele que é nascido de Deus não peca. Não vive na prática do pecado. Né? O livro dos provérbios diz que aquele que esconde a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É por isso que o conselho de João é: se você pecar, corra para o seu advogado, porque quando nós pecamos, nós somos colocados no tribunal de Deus. Quando nós pecamos, nós somos colocados diante do júri do céu. Quando nós pecamos, nós somos colocados diante de Deus que é santo e que exige em sua santidade que o pecador pague pelo seu pecado. E é isso que Deus está fazendo aqui com Judá. Né? Deus está punindo Judá pelos seus pecados de outrora. Porque Deus repetidamente, manhã, tarde e noite, enviou seus profetas: se arrependam, voltem para o Senhor, abandonem o adultério, a prostituição, a mentira, a injustiça social, abandonem o paganismo, a idolatria, adorem ao Senhor que lhes libertou da terra do Egito. Mas o povo não se voltou. Então Deus traz o cativeiro. E depois Deus ainda vai trazer punição através de Antíoco Epifânio contra os judeus, para ajustá-los, para colocá-los sob o prumo. Né? Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com o pecado. Ninguém pode brincar com o pecado, porque o pecado nos coloca no tribunal de Deus. E no tribunal de Deus não há misericórdia para o réu confesso não arrependido. Não há misericórdia no tribunal de Deus para aquele que vive na prática do pecado, não tem consciência disso e não busca misericórdia do Altíssimo. Então João diz: busquem um advogado, implorem, né? Peçam socorro a Ele, orem a Ele, porque Ele é o vosso advogado, Jesus Cristo, o justo, né? Ele perdoará os seus pecados, Ele vos justificará. Não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Portanto, meus irmãos,
de posse dessa lição, sabendo que Deus é o Deus que conhece a história, que faz questão de enfatizar repetidas vezes eventos que haverão de acontecer para alertar o povo do pecado e ao mesmo tempo para renovar a esperança, a confiança e a fé nesse Deus que é poderoso, que tem o controle da história em suas mãos, sejamos nós fortalecidos nele, confiemos nele sem reservas, porque ele também tem cuidado de nós. E não tenhamos medo dos eventos futuros, daquilo que haverá de vir. Não tenhamos medo, né, do prenúncio do tempo do fim, conforme está em nossa lição. Não tenhamos medo do prenúncio, porque o fim que já está prenunciado para nós, é como diz o livro de Eclesiastes, é melhor do que o começo. Né? É melhor do que o começo. Então a gente não tem que temer, a gente tem que confiar. Vamos nos apegar em Deus, vamos confiar no Senhor, porque o final da história já está determinado. E o final da história é falso profeta e anticristo sendo lançado nos quintos dos infernos, Satanás também caindo lá com todos os inimigos de Deus, e a igreja, os salvos redimidos de todas as nações, épocas e lugares, subindo para morar com Cristo eternamente nas mansões celestes. Pronto, esse é o final da história. Então, nós não estamos do lado daqueles que perecem, nós não estamos do lado daqueles que descem ao abismo e lá ficarão. Nós estamos do lado direito, né? Nós estamos ao lado direito de Cristo. Agora, pegando o gancho aí da história aqui do carneiro e do bode, né? Diz a Bíblia que no final dos tempos Cristo separará as ovelhas à sua direita, né? E os bodes à sua esquerda. E dirá aos bodes: vinde benditos de meu Pai. E, aliás, dirá às ovelhas, né? Perdão, dirá às ovelhas que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. E dirá aos bodes que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de malditos. Né? Portanto, nós não estamos no grupo dos bodes, nós não estamos no grupo dos gregos, nós não somos descendentes de Antíoco Epifânio, nós estamos no grupo das ovelhas de Cristo Jesus, daqueles que ouvirão a bendita voz do Senhor a nos convidar a entrar no repouso eterno. Meu irmão, Deus te abençoe, espero que essa lição de hoje, esse estudo sirva como um auxílio, como um complemento para o preparo de sua aula e que no próximo domingo você leve aquilo que você julgar mais substancial e importante para comunicar com os seus alunos. Lembre-se que a boa aula é aquela onde há participação, onde há interação, onde há o diálogo, a troca de experiências e de conhecimento. A boa aula é aquela onde o professor se permite ser aprendido com os seus alunos, se permite aprender, se permite crescer na medida em que ensina, na medida em que partilha o conhecimento com os seus alunos. Deus te abençoe, uma boa aula. Curta aí, né? Dá joinha aí no nosso vídeo, se interessar, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, Twitter, WhatsApp, Facebook, né? Convide seus amigos a assistirem os nossos vídeos, acesse lá a página oficial da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Campina Grande, onde semanalmente são postos comentários, artigos com orientações didático-pedagógicas, ilustrações, gravuras, vídeos e muita coisa boa para lhe ajudar no preparo e na aplicação da sua aula. Deus te abençoe, fique com Cristo Jesus, porque Ele é maior e está do nosso lado.